Alunos da segunda série do ensino médio, paz e bem a todos. Desejo muita saúde para vocês e para a família de vocês. Turma, na última matéria que nós tivemos durante a aula presencial, nós fomos até a página 40 do livro de vocês. E a partir da página 40 começa um novo assunto ainda dentro do pensamento do sociólogo que nós estamos vendo, que é o Émile Durkheim. Aí na página 40 começa a falar do suicídio, à luz da sociologia, e depois da religião, o sagrado e o profano. Bom, turma, antes de entrarmos nesses temas, preciso retomar um pouco com vocês a questão do fato social. Por dois motivos. Primeiro motivo, o conceito de fato social ele é fundamental dentro do pensamento de Durkheim. Durkheim, inclusive, vai definir a sociologia como a ciência que vai estudar os fatos sociais. Segundo motivo, o suicídio ele é visto por Émile Durkheim como um fato social. Por isso, então, a gente precisa retomar esse conceito antes de entrar dentro da análise sociológica que ele faz do fenômeno do suicídio. Turma, então o fato social ele é um fato que ocorre na sociedade, mas que, para ser um fato social dentro da teoria de Durkheim, precisa ter também três características. Ele precisa ser geral, exterior e coercitivo. Geral, porque este fato que ocorre na sociedade vai se aplicar a todas as pessoas ou a maioria das pessoas. Em segundo lugar, esse fato ele é exterior à consciência dos indivíduos, ou seja, ele não depende da consciência ou da vontade dos indivíduos para ocorrer. E terceiro, coercitivo. O fato social ele obriga a pessoa a agir de determinada maneira. Exemplo, as leis de trânsito. As leis de trânsito são um fato social porque, em primeiro lugar, é algo geral. Se aplica a todas as pessoas. Se aplica a pedestres e a condutores. Em segundo lugar, porque o Código de Trânsito, ou as leis de trânsito, elas não dependem da vontade da pessoa. Não importa se a pessoa concorda ou não, se a pessoa aceita ou não, as leis são aquelas que estão lá. E em terceiro lugar, o Código de Trânsito obriga a pessoa a agir de acordo com o que está lá na lei. Se a pessoa desrespeitar a lei, ela vai sofrer uma punição. Essa punição pode ser pontos na carteira, pode ser multa, pode ser uma advertência por escrito, pode chegar até a perda da carteira. Então, quer dizer, a punição ela existe para forçar o sujeito a andar de acordo com aquilo que é determinado na lei. Então, o fato social possui essas três características. Ele é geral, exterior e coercitivo. E o fato social é classificado por Durkheim em dois tipos. Fato social saudável, normal, patológico ou doentio. Então, o fato social saudável ou normal é aquele que ocorre nas sociedades mesmo, ocorre normalmente e não afeta o funcionamento da vida social. Exemplo, então, de fato social saudável ou normal. Exemplos, melhor dizendo. Nós temos as leis de trânsito, nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade de você votar ou justificar o voto, nós temos o suicídio, que também é um fato social normal, saudável, mas aí vocês podem questionar, o suicídio é um fato social saudável? Vejam bem, quando Durkheim ele utiliza esses termos saudável ou normal, ele não está fazendo aqui um juízo de valor, ele não está dizendo que está certo ou que está errado. Ele não está nem fazendo juízo religioso, dizendo se é pecado ou se não é pecado. Aliás, para Durkheim, o sociólogo, ele não deve olhar os fatos sociais fazendo julgamentos de certo ou errado, bom, ruim, pecado ou graça. Você não deve olhar desse jeito. Por quê? Porque isso vai contra um dos princípios fundamentais da teoria de Durkheim, que é o princípio da neutralidade científica. Quando o cientista social for estudar o fato social, ele deve estudar o fato social como uma coisa, sem se envolver com aquela coisa de forma emocional, de forma valorativa, de forma religiosa. Eu vou analisar aquilo de maneira fria, sem julgamentos, sem preconceitos, sem envolvimentos. Porque se eu me envolver, se eu fizer julgamentos, eu estou distorcendo o meu objeto que está sendo analisado ali. Então eu devo deixar de lado meus preconceitos, meus julgamentos, meus valores, deixar de lado e olhar aquilo de maneira objetiva,
de maneira nua e crua. Então o suicídio ele é um fato saudável, normal, porque ele ocorre mesmo em todas as sociedades desde muito tempo. E eu vou olhar também os fatos sociais. Existe também uma outra maneira dos fatos sociais serem classificados, como patológicos ou doentios. Os fatos sociais patológicos ou doentios são aqueles que modificam profundamente a vida das sociedades. É o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, é o momento de que nós estamos passando por um fato social patológico ou doentio. A nossa vida ela foi extremamente alterada devido à pandemia do Covid-19. Não só no Brasil, mas no mundo todo, a vida das pessoas foi alterada profundamente. Aliás, só a título de curiosidade, existe um livro interessantíssimo do José Saramago, que é um escritor português, chamado Ensaio sobre a Cegueira, que depois foi transformado em filme. Mas o livro é melhor do que o filme. Bom, nesse filme Ensaio sobre a Cegueira é narrado uma história. Que história? A história de uma epidemia de cegueira que as pessoas elas têm. E essa epidemia de cegueira vai pegando as pessoas e vai pegando todo mundo, menos uma única pessoa, a mulher do médico que identificou o fenômeno da cegueira. E aí eles vão narrando a história de todo aquele fenômeno de cegueira, do fenômeno da cegueira que toma conta de todo mundo, como que a sociedade ficou ali, se organizou ali, e vai mostrar também a terrível responsabilidade que aquela mulher tinha. A terrível, só para citar, não vou citar ipsis literis, mas a ideia é uma citação que aparece no livro, que é a terrível responsabilidade que você tem de enxergar quando todo mundo já perdeu a visão. Então, tá aí uma dica de leitura para vocês nesse tempo aí de quarentena em casa. Então você tem o fato social patológico ou doentio. Um exemplo é esse que nós estamos vivendo, onde a nossa rotina foi profundamente alterada. E indo agora para o fenômeno do suicídio, Durkheim escreveu um livro, está aqui, Suicídio, foi sua tese de doutoramento, onde ele vai analisar o fenômeno do suicídio à luz da sociologia. Quando nós ouvimos falar de suicídio, nós pensamos simplesmente em causas psicológicas que podem levar a pessoa ao cometimento do suicídio. Mas Durkheim demonstrou nesta obra aqui que existem fatores sociais que levam as pessoas ao cometimento de suicídio. E de que existiriam grupos que estariam mais predispostos ao cometimento do suicídio do que outros. Exemplo, homens mais do que mulheres, viúvas, pessoas viúvas mais do que pessoas casadas, pessoas protestantes mais do que católicos e judeus, pessoas casadas que não têm filhos têm uma propensão maior a cometer suicídio do que pessoas casadas que possuem filhos. Então ricos e pobres cometem mais suicídio do que pessoas de classe média. Então ele vai cruzando uma série de dados relacionados à questão de renda, à questão religiosa, à questão do estado civil, e ele vai expondo isso, tanto no texto, quanto nas dezenas de tabelas que o livro apresenta aqui. Não sei se dá para enxergar, mas ele pegou uma série de dados estatísticos, não só da França, que era onde ele vivia, mas de diversos países, para chegar a essa conclusão de que o suicídio ele teria causas não só psicológicas, mas causas sociais também. E aí, ao longo do livro, das páginas do livro, ele vai explicando também porque homens teriam propensão maior de se suicidar do que mulheres, porque viúvos teriam uma propensão maior a se suicidar do que pessoas casadas. Então, ao longo das suas 432 páginas, ele vai analisando isso. Bom, e aí, gente, quando o Durkheim analisa o fenômeno do suicídio, ele fala que existiriam basicamente 4 tipos de suicídio. 3 tipos de suicídio, ele dedica páginas e páginas para falar deles, que é o suicídio egoísta, o altruísta e o anômico. O fatalista ele só dá uma nota de rodapé sobre esse tipo de suicídio. Mas
entra no livro, nós vamos falar sobre ele. Então, pessoal, o suicídio egoísta. O suicídio egoísta é daquela pessoa que não se encontra vinculada à sociedade. A pessoa acha que não está vinculada à sociedade, a pessoa não se identifica com a sociedade na qual ela pertence, ela não se identifica com nenhum grupo social. Então, essa pessoa, por não se sentir integrada na sociedade, ela acaba, por exemplo, cometendo suicídio. Quanto mais integrada a pessoa é na sociedade, de quanto mais grupos sociais ela participe, mais se acha integrado, menos ela comete suicídio. É o caso, por exemplo, da conclusão a que ele chegou, de que pessoas que não são casadas, sejam pessoas viúvas ou solteiras, acabam cometendo mais suicídio do que pessoas que são casadas. Então, esse individualismo exacerbado, essa falta de envolvimento social, levaria ao suicídio, seria o suicídio egoísta. O suicídio altruísta, ele está presente naquelas pessoas que por uma causa, não importa qual for, eles dão a sua vida. Exemplo que nós temos são terroristas, por exemplo, que cometem um ato terrorista no qual eles tiram a própria vida, em nome da causa que eles defendem. Aí, o altruísta é para assim, pô, mas o altruísta não é só o cara que faz o bem ao próximo? Não é nesse sentido que ele está falando do suicídio altruísta. O altruísmo, no caso, é eu vou dar a minha vida para que a causa do grupo seja vitoriosa, que aqueles valores coletivos que eu defendo sejam vitoriosos. O terceiro é suicídio anômico. Você está numa situação de caos, de grandes problemas sociais. O que acontece? A pessoa ela comete suicídio diante das incertezas do mundo. Em grandes crises econômicas, as pessoas tendem a cometer mais suicídio. Durkheim, inclusive, aponta isso nos seus estudos. Em época de grandes crises econômicas, o número de suicídios aumenta. E, por fim, o suicídio fatalista. Ele decorre do excesso de regulação social. Você está, por exemplo, em uma sociedade que seja uma sociedade escravista. O escravo não vê como ele possa escapar daquela situação de escravidão na qual ele se encontra. Ele, então, acha que a vida dele não tem sentido nenhum. Ele se mata, acreditando, então, por exemplo, que a vida dele será melhor morto do que vivendo em situação de escravidão. Pelo menos, ele vai achar o fim dos seus sofrimentos. E, por fim, você tem aqui a análise que o Durkheim também faz da religião. Ele vai dizer que a religião vai ser a instituição social que vai estabelecer as dimensões do sagrado e do profano. Então, por exemplo, cantar. Você pode cantar música da Anitta, que vai ser um ato profano, ou você pode cantar música religiosa. Você pode ler ensaio sobre a cegueira, que vai ser uma leitura profana, ou pode ler a Bíblia, que aí vai ser uma leitura sagrada. Você pode se banhar nas águas de qualquer rio do mundo, que vai ser um ato profano, mas se você for hindu e se banhar nas águas sagradas do rio Ganges, vai ser um ato sagrado. Então a religião vai estabelecer essas dimensões do sagrado e do profano. Turma, vou enviar para vocês um texto falando mais um pouco sobre as características da religião, que é um assunto sempre interessante da gente estudar, e fica aí de estudo para vocês ler da página 40 até a página 43. Então, leiam essas páginas que eu indiquei do livro, leiam um texto que eu vou enviar, assistam ao vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, registrem essas dúvidas, que numa próxima oportunidade a gente vai ter condições de poder esclarecê-las. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.